R$ 10.000 em um mês vendendo canais de YouTube. Isso mesmo, esses são alguns prints de vendas que fiz pelo WhatsApp e Mercado Livre. E o melhor é que por enquanto poucas pessoas conhecem esse mercado. Se você quer saber como eu fiz e como você também pode estar fazendo sem investir R$ 1 em tráfego pago, clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Eu sou da análise transacional, era da análise transacional. Na análise transacional... O que é análise transacional? É um tipo de psicoterapia. Tá. A gente falava de inteligência emocional, você acredita? Já falava, não? E aí eu falava assim, um dia eu vou escrever um livro sobre inteligência emocional. Um dia eu vou escrever um livro. Aí sai o danado do Daniel Goleman com um livro chamado Inteligência Emocional. Eu fiquei uns 6 meses com uma dor de corno. E a minha pergunta seria justamente essa. Como é que você se sentiu de ficar namorando alguma coisa e ela nascer ali? E aí... E ele explodiu, né, cara? Não, vê, eu nunca escreveria com a qualidade que ele escreveu, mas... Time, né? Você viu que você perdeu um time ali, talvez. E aí, falando para quem tá assistindo a gente, tem um lance que eu chamo de portal. Quando eu trabalho com a minha turma de mentoria, eu falo, gente, quando abre o portal, você tem que mergulhar. Sim, aham. Eu saí, assim, a minha carreira foi maravilhosa. Sim. Assim, já saí, primeiro congresso que eu fui, científico, ganhei prêmio para... E eu tinha um mentor chamado Marco Antônio Garcia de Oliveira. A sigla dele era Mago. E o Mago era um mentor assim, maravilhoso. E aí eu, lotado, governador, assim, com 2 anos de formado, e ele falou, você tem que escrever... Beto, agora você precisa escrever um livro. Eu cheguei para o Marco e falei, Marco, baby, no way, eu não tenho talento, não sei escrever, eu não nada, né? Uhum. E ele, você tem que escrever um livro, cara, para mostrar seriedade, solidez de carreira, conhecimento. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Se no dia 29 de janeiro de 1984 eu fosse numa cartomante e ela falasse assim, você vai ser um dos caras que mais vai vender livro no mundo, eu ia sair de lá e falar, pô, errou. Eu não gosto de escrever, não tenho talento para escrever, não nada. Né? Só que eu fiquei com aquela ordem do meu mentor. Eu tinha um treinamento para uma empresa chamada Avícola San Fernanda, em Lima, Peru. No dia 31 de janeiro, quando eu subi no avião, eu falei, Marcos, tem razão, vou escrever o livro. Tá. Quando eu cheguei lá, a empresa, 4 irmãos, estava uma zorra. Eu estava há uns 6 meses fazendo trabalho, aí eles chegaram e falaram, professor, a gente está tendo lucro, e nós vamos comemorar no final de semana em Ayacucho. O senhor é nosso convidado, tudo pago. E como a gente está feliz, a gente já fez uma reserva para o senhor ir para Cusco e Machu Picchu. Putz, eu naquela dureza que eu vivia, eu fiquei assim, pô, que legal, né? E o outro lado assim, tem que escrever o livro. E aí, segunda, terça, quarta, quinta terminava, né? Quando chegou na quinta, o irmão, eram 4 irmãos, o irmão que era o cara assim elétrico, fazia, Fernando, Roberto, vamos. E eu falei, cara, eu vou embora que eu tenho que escrever um livro. Roberto, mas quando que você vai de novo? Eu falei, eu vou para São Paulo escrever o livro. Aí eu vim, apresentei o meu livro, ninguém quis publicar. Eu falei, vou fazer independente. Aí arrumei um produtor chamado Masao Ono. A gente nem passava pela sua cabeça ainda. Não, zero. Zero. Aí eu peguei e falei assim, eu era presidente de um congresso, 13 de maio, e eu falei assim, eu vou lançar no dia 13 de maio. Aí fui lá procurar o produtor, ele falou, Roberto, na época era Linotipo. Eu falei, aí ele falou, você precisa entregar 28 de janeiro. Eu falei assim, eu vou entregar. Foi o mês mais produtivo da minha vida. Esse livro, A Carícia Essencial, vendeu mais de 1 milhão. A gente fez festa de mais de 1,5 milhão de livros vendidos em livraria. Né? Então, eu digo assim, tem um portal que se abre. Então, para você que vai assistir esse negócio, é que nem lá o Harry Potter na estação. Abre o portal, você tem que entrar. Eu fico sempre me perguntando, sempre não, uma vez por ano... Se eu tivesse entrado naquele portal, né? Eu entrei no portal, mas e se eu tivesse ido para Cusco, Machu Picchu, tomado todos os pisco sours do mundo? O que teria acontecido, né? Pode ser que eu tivesse resgatado o caminho, mas pode ser que eu tivesse perdido. Então, quando eu estou perto de gente que está assim, pô, eu estou para lançar um treinamento, eu estou para montar minha empresa, abrir o portal, cara... Entra.
E a outra frase, essa aqui também é boa. Tem uma frase que todo mundo fala e que eu acho ela estúpida, que é assim: o que é sorte? Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Besteira. É? Besteira total. Vê, se tiver tempo, eu vou contar a minha primeira cirurgia. Tá. A minha primeira cirurgia, o teu primeiro treinamento. Você estava preparado? Foi uma bosta. Não. Você não estava preparado. E tudo que foi grande na minha vida, e na sua, a gente não está preparado. Só que a gente tem uma vontade de ser alguém, então a gente se prepara. Então eu vejo que muita gente fala: pô, Roberto, não estou preparado. O que eu falo? Foda-se, se joga, aproveita o portal. Por quê? Porque quando a gente estiver preparado, ficou velho. Sim. Vê, eu fui do grupo que inventou palestra. Eu fui o primeiro escritor. Eu montei a editora. Eu fui o cara que fez o primeiro lançamento no Brasil, que eu trouxe um canadense. Nenhum, gente, eu estava preparado. Agora, eu sempre queria e quero até hoje ser alguém. Aí eu vou me preparar no meio da encrenca. Porque se você ficar esperando estar preparado, utilizando do meu irmão caçula, você está fudido. Mas se preparar depois da decisão é até mais fácil, né? Porque aí você não tem muita dúvida, não tem muita opção. Você decidiu, você começou a fazer, você só tem opção. Mas é legal o jeito que ele coloca, porque eu concordo, né? Por mais que é uma frase que nos faz refletir, né? A sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Não, a sorte é quando a competência encontra alguém com fome de fazer acontecer. Disposto, alguém afinzão, né? Afinzão, porque é verdade, né? Porque você olha para, pô, no momento que falei sim, falei vamos, bora, isso, você não tava no teu auge ali, o preparo. Você sabe que foi engraçado? Quando foi sexta-feira, reuni toda a minha equipe aqui da Esmera e eu juntei eles, porque agora a equipe tá crescendo, tem pessoas de perfis completamente diferentes. E uma das maiores dores das pessoas novas que entraram, que são pessoas opostas a mim e isso é necessário, elas não conseguem lidar com a agilidade da minha cabeça. E eu falo assim, a gente teve saltos quânticos na empresa. Eu falei assim, sabe que a gente teve saltos quânticos? Porque as coisas chegam e a gente executa. Chega e executa, chega e executa. E aí, a gente precisa ter, às vezes as pessoas, né, que têm necessidade de um pouco mais de controle, aí vai do perfil comportamental de cada um. Não, calma, não vamos, a gente tem que executar, a gente tem que pensar. Filho, começa do jeito que dá, depois a gente ajeita o negócio. Mas Inteligência emocional para você. Bom, falando de o que é inteligência emocional? Pessoal, é o seguinte, define o que é inteligência emocional. Você define o resultado e você elabora as suas emoções para atingir aquele resultado. Exemplo simples. Você está doido para dar um esporro no teu filho, na tua filha que tomou um porre. Que, aliás, eu posso contar uma história do meu filho Arthur. Então, mas você não vai jogar a tua emoção. Você vai falar, peraí, que emoção que é a emoção dessa hora? Boa. E aí você coloca, né? O Arthur, você conhece, Sim. né? O Arthur foi um 17, 18, 19 barra pesada, né? Aí, Arthur, você bebeu? Ele, bebi. Pô, Arthur, ele falou, pai, você quer que a gente fale a verdade ou para mentir? Porque se você for me dar esporro, vamos começar a mentir. Tá bom, Arthur. Mas eu gostei, né? Isso tem muito a ver, né? Você saber escolher a melhor emoção, porque tem gente que... Eu não concordo, tem gente que fala de inteligência emocional como se a gente tivesse domínio daquilo que a gente sente. Não tem como te domínio. Por exemplo, não tem como alguém apaixonado e falar assim, cara, se desapaixona. Não tem como você se desapaixonar. Tem como você aprender a tomar as melhores decisões sabendo que você tá sentindo alguma coisa. Isso. Que nem o pai. Ali, que você deu exemplo, você tá puto com seu filho. Então você sabe se tá com raiva. Só que inteligência é quais são as melhores decisões que eu tenho que ter sabendo que eu tô com raiva. Às vezes é saber, conversa com você daqui 1 hora. Por quê? Porque eu não tô aqui agora. Quem tá aqui agora é uma fera. Então se eu falar com você, talvez... Agora vai ser uma versão ruim da nossa conversa. Agora né? vai ser uma versão ruim da nossa conversa. Por exemplo, eu sou um cara que fala, uau, inteligência emocional. Eu nunca tomo uma decisão importante depois de um grande tropeço. Porque eu sei que não é o Caio pleno ali. Às vezes é o Caio sentindo raiva, ou é o Caio com Aziz, ou tá no all-in ali pra recuperar o próprio ambiente tá mexendo na minha parte mais lógica. Então, se eu puder, entre aspas, ganhar tempo pra eu recuperar um pouco o meu centro... É boa. É boa. Sabedoria. É sabedoria isso. Isso, meus cabelos brancos aparecendo aqui me ensinaram isso. Agora, a gente tem que entender que emoção é ilusão. Emoção, o princípio da nossa emoção é ego. Então, por exemplo, o cara está querendo dar o esporro. Por quê? Ego. O cara está com medo. Por quê? Ego.
Se a gente começar... Por isso que eu acho importante meditar. Você medita, você começa a esvaziar um pouquinho essa percepção. O que a gente chama de emoção, normalmente tem emoção autêntica e emoção falsa. Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui. Não. Emoção autêntica e emoção falsa. Então, basicamente, para a gente resumir, são 5 emoções autênticas: medo, tristeza, raiva, afeto e alegria. Que é o filme da Disney, né? É isso? É, aham. Divertidamente. Divertidamente. Aí, a partir daí, tem emoções falsas. Então, por exemplo, Por exemplo, luto. Uma pessoa tem um luto de 1 ano, 9 meses, normal, se o pai e a mãe morreu. Mas a pessoa tem um luto de 5 anos porque o cachorrinho morreu, está errado. Exato. Então, a gente chama de está evitando alguma coisa. Então, como que eu sei que a emoção é autêntica ou é falsa? Ela é adequada em intensidade, em duração e em qualidade. Então, eu estou com uma raiva porque alguém gritou comigo no trânsito. Um pouquinho é legal, eu querer matar esse cara é uma emoção falsa. Exato. E a gente tem um trabalho de educação emocional. A gente precisa treinar as pessoas por que ela está sentindo, por que ela sente determinada qualidade de emoção, né? Então, por exemplo, aqui na empresa, tem gente que tem uma falsa alegria. O que é falsa alegria? Essa pessoa tende a estar alegre o tempo todo. Ela está com raiva, mas ela mostra alegria. Tem gente que tem aqui o perfil que está sempre irritada, ou seja, a falsa emoção é de raiva. Então você fala alguma coisa, Sueli, vamos tomar uma? Não. Vamos. Ou seja, ela tem aquele reflexo. Tem uma camada ali. Né? Por quê? Porque ela foi treinada quando ela era criança a sentir aquela emoção. E aí o processo de alfabetização emocional, ele é um processo de educação. Então, vamos treinar tal emoção. Por exemplo, o homem do meu tempo, ele era treinado para mostrar raiva e não mostrar medo, para mostrar raiva, sexo e não mostrar afeto. Então, um homem tipo machão, ele tem dificuldade de ligar, fala, estou com saudade. Né? E fala, e aí, vamos tomar umas? Né? Ele não sabe demonstrar afeto.